o fato de você ser esse instrumento, né, de enviar o poder de Deus na vida de alguém, cara, isso é muito satisfatório. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Porque antigamente, né, a gente via, eu nasci na Assembleia, eu ouvi muito dizer isso aí. Não, é pra Deus, cara, é pra Deus. Como se pra Deus pudesse ser qualquer coisa, né? Isso, cara? Fazer qualquer coisa. Então, não, realmente, isso aí sempre soou muito ruim nos meus ouvidos, cara. Como você falou, pra Deus, o que é isso, cara? É o contrário. Pra Deus você tem que fazer o melhor. Nós somos influenciados, nós somos tocados. Não sei se estou me fazendo claro, nós somos tocados. Então a gente consegue, pelo menos eu consigo perceber quando, sabe, tem muito de Deus ali e a pessoa tá muito conectada e a glória pra Deus e tal, seja louvando ou adorando, ou quando aquilo ali é só técnica, só tocar ou só cantar. Pai do Senhor, povo de Deus, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Se não der like, vai penetrar na tua alma. Eu sei que aí na tua tela tem um curtir aí, viu? Eita! Paz do Senhor, ministra Renata Lopes, tenho um prazer imenso de estar aqui mais uma vez fazendo a mediação, hoje com o tema Quando as Cordas e Teclas Adoram. Antes de tudo, quero agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Adeildo Júnior, e pastor-presidente de honra, Luiz Carlos Alves, pela oportunidade. Estou aqui com duas feras da música e, sobretudo, dois homens de Deus, adoradores, com coração de servo e muito humildes. Com vocês, Felipe Alves, fazendo a sua apresentação inicial. Suas considerações iniciais. Amém. Duas feras, né? Geralmente as pessoas falariam, obrigado, são os seus olhos, né? Mas aqui são os seus ouvidos. É uma satisfação, uma honra estar aqui nessa noite para poder aprender, né? E poder passar para aquelas pessoas que talvez por alguma razão não sabe de algumas coisas a respeito do que nós vamos falar sobre a música, a importância da música nas nossas vidas. E uma honra poder estar aqui pela primeira vez, né? Tá? E conhecendo mais uma pessoa digníssima, nosso amigo Paulo. Tá? Que seja um ambiente de descontração, né? E de muita educação e, claro, de muito aprendizado. Amém. Paulo? Sim. Desde já gostaria de agradecer pelo convite, né? Muito bom estar essa oportunidade. Primeiro podcast, né? É a primeira vez, legal, bacana. E gostei bastante do tema, vai ser um tema que a gente vai poder discutir bastante, viajar nos assuntos aí. E que a gente possa ajudar de alguma forma aos irmãos aí que estiverem assistindo, seja da área da música, independente do que for, se for tocando, cantando, né, adorando o ministério de louvor, vai ser bênção. Amém. Antes de tudo, quero convidar vocês a estarem se inscrevendo em nosso canal no YouTube, Projeto Evivo 76. Se inscreva, curta, comente, compartilhe bastante com seus amigos, com seus familiares. Vai edificar bastante a vida de cada um deles. E no Instagram, AD Ministério Projeto E.vivo. Amém? Então vamos lá. Como foi seu início? Como foi o início de vocês? Vamos lá. O meu pai, que não é músico, tá? Foi o meu incentivador inicial, meu tutor, né? Ele, na realidade, eu lembro até hoje, eu tinha 8, 9 anos, né? Meu pai me fez uma proposta. E eu inicialmente ali tinha achado interessante, né? E ele, sabendo apenas digamos aqui, né, nosso linguajar comum, o arroz e feijão ali, né, do instrumento do teclado, que ele falava que tinha aprendido piano quando ele tinha se convertido, porque a primeira igreja dele foi a igreja batista, né? E ali eles têm uma centralidade muito ampla para música, pelo menos na ocasião, naquela época. Então ali ele aprendeu o básico do piano, casou e aguardou eu fazer 8 anos para me fazer a proposta, né? Aceitei e ele foi.
Foi árduo, porque naquela época, pra quem não sabe, a vara cantava. Cantava mesmo. Literalmente a vara cantava. Claro, no bom sentido, no sentido educacional, claro, né? Nunca precisei, tá? Fica tranquilo, tá, pessoal? Isso aí. Né? vamos acreditar. Às vezes, quando não tinha vara, né, o chinelo também dava aquela cantadinha. Mas assim... Da goiabeira. Da goiabeira. Mas assim, eu agradeço muito aquele meu início, porque ele, né, além de ter sido o meu incentivador, o meu estimulador, o meu professor, né, foi a pessoa que também investiu em mim. A partir dali, como ele não tinha muitas coisas para passar, então ele teve que acionar um profissional, né? E aí a gente foi estudando, e na minha pré-adolescência descobri que era aquilo mesmo, porque quando a gente é criança, né, a gente não tem uma ideia exata do que a gente quer, né? E na minha pré-adolescência eu fui descobrindo, né? Fui tendo essa exatidão. Foi quando eu falei pro meu pai, agradeci ao meu pai, ainda criança, cara, pré-adolescente, né? Agradeci ao meu pai por aquele momento ali, por aquele ambiente, por aquela descoberta, né? E dali em diante eu comecei a investir em mim naquela área ali, né? Com 9 anos, depois que ele me passou o princípio básico, estudei na Igreja Batista, que era, como eu falei, né? Os primórdios da música. Inclusive... Na primeira Igreja Batista de Queimados, inclusive, o nosso professor era o esposo da Cassiane. Qual é o nome dele? Jairem, né? Esposo da Cassiane. Depois ele se transformou no diretor e contratou uma outra professora que era pianista. E fomos ali, pessoal. 1 ano aproximadamente estudando aquele livro da Maria Priori. Maria Luísa Priori. Maria Luísa Priori. Eram aproximadamente 15 alunos, eu era o menor de todos. Era o menor de todos. E depois dali foi indo. Eu fui estudando. Mas já tinha o cabelo assim? Já. Ainda não. Eu tinha cabelo. Já tinha. Era o contrário. Aí, pra descontrair, porque ele está nervoso aqui, tá, pessoal? E assim foi. Aí fui crescendo, né? Fui investindo. Descobri uma outra área, Paulo. Brasil. Descobri uma outra área que era da produção. É mesmo? Produção musical. Eu queria aquilo pra mim. Eu, adolescente, eu descobri, pai, eu quero isso. Aí meu pai, né? Meu incentivador, meu tutor, meu professor, agora meu investidor, né? E enfim, e foi, né? E a partir ali da minha adolescência para a juventude ali fui, digamos, me profissionalizando, né? Vivendo daquilo e estamos aqui. Hoje, pegando a experiência, estamos aqui hoje. É bom, né? Em frente ao mestre das cordas. E né? Cara, eu costumo dizer que foi um milagre. Eu tocar foi um milagre. Porque tudo começou, a minha família, ninguém veio da música. Ninguém veio da música. Só eu que me aventurei nesse negócio mesmo aí. Nada profissional, como você estudou, né? Eu sou totalmente autodidata. Totalmente assim, sabe? Pra não dizer que eu não sou autodidata, fui obrigado a aprender teoria, não muita teoria, mas um pouco de teoria, quando eu toquei na orquestra da Filadélfia, né? Ali em... Eu não sei se você não conhece, não. Eu toquei acho que durante 4 ou 5 anos, e lá eu fui obrigado a aprender. Mas o começo foi meio que, tipo assim, de onde veio, onde partiu o interesse, né? Que é a pergunta. Eu comecei a tocar, cara, com 13 anos de idade, mais ou menos. 13 anos. Só que eu não tinha interesse. Na época, meu pai contratou um professor particular, né? Pra me ensinar em casa. Só que eu não gostava. Eu só queria tocar porque ele queria que eu tocasse na época. Mas eu não gostava daquilo. Eu fiz acho que 1 mês só de aula. 1 mês. E, cara, eu aprendi básico. Sol, dó, ré, acabou. Só isso. Mais nada. Porque não me interessava. Aí eu falei, pai, não quero mais não, tal, não sei o que. Larguei, parei. Né? Aí estudando, fiz as amizades no colégio e tal. Tinha um grande amigo meu, que faz tempo que eu não vejo. O Genésio. Até mandar um abraço pra ele se ele assistir aí, Genésinho.
Ele me apresentou, eu acho que é uma banda que, da nossa época, né? Não sei se é da sua, mas pelo menos da minha época, eu sou de 83, né? Não sou tão velho assim, mas... Da minha época era o auge, cara, Catedral. Catedral era o auge. Rapaz, aí eu lembro que uma vez o Genésio chegou pra mim e falou: Paulo, escuta aqui esses caras tocando, cara. Escuta esses caras tocando. Na época era o VHS, lembra o VHS? VHS, lembra? A fita. Não era o cassete, não, era o videocassete que você botava assim e tal. Sim. Aí assistindo em casa e tal. Cara, eu fiquei fascinado com aquilo. Porque tinha uns caras que, meu irmão, o pessoal falava que do solo, os caras tinham um cabelão, no César, né? De memória também, que o César, o monstro, infelizmente faleceu, né? No acidente na Dutra, né? Na linha vermelha. Isso, né? Cara, eu vi aquele cara, foi assim, foi a paixão, foi um estalo, a paixão à primeira vista, cara, quando eu vi ele tocando. Aquele solo do. Não sei se você conhece. Você conhece? Não, fui fã, pô. Ah, então você conhece. Assim, no cara do Cara, aquele solo, o solo do Bem-aventurado, Bem-aventurado, aquele solo, música espanhol, assim. Isso aí. Foi paixão à primeira vista, cara. Aí, quando caía na parte do elétrico, cara, eu gamei naquilo ali, gamei. De lá pra cá, eu apaixonei por aquilo, cara. Eu falei, não, quero... Sabe o que eu fazia na época? Não fazia nada com ninguém, 3 anos de idade. Eu trancado dentro do quarto, cara, eu ficava tirando. Cara, em pouco tempo, assim... Mais de quantos anos aproximadamente essa paixão que reacendeu você? Foi... Cara, eu comecei a tocar com 13 anos. Cara, entre 14 e 15 anos, né? Aí eu comecei, né? Só que o que eu tô te falando, eu não tive a oportunidade de estudar, né? De estudar. Assim, hoje me arrependo de não ter, sabe? De ter investido mais nessa área. Porque é uma coisa que eu aprendi com... Não sei se você conhece o Nelson Faria. Conhece o Nelson Faria? Cara, ele falou uma coisa espetacular. Ele falou... Isso nunca mais eu esqueci o que ele falou. Ele falou, cara, a música é uma linguagem. A música é uma linguagem. Aí ele deu o exemplo da criança. A criança nasce, um bebezinho nasce, daqui a com 6, 7 meses, 1 ano, não sei, ela vai estar falando um bocado de coisa, né? Vai estar falando, daqui a pouco tá falando tudo, mas nunca frequentou a escola. Só que, por que ela fala? Porque ela... ouve, sente. Exatamente. E a música é a mesma coisa, cara. Você, assim, por isso que é bom a gente treinar o ouvido, né? A gente vai escutando. Aí chega uma certa hora da música, o cara tá fazendo a escala, eu falo, conheço essa escala aí, cara. Tu vai... Então, o que ele falou, você vai assimilando aquilo ali, a música, a linguagem. Então, aí, cara, eu vim de lá pra cá, né? Nessa paixão pelo Catedral. E, na época, o nosso acesso, igual a molecada nova hoje, tem oportunidade aí que tá vacilando também e tal. Só o chip, né? A gente vai chegar lá. Na época, cara, a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? De facilidade de videoaula no YouTube. YouTube, sabe, o YouTube que mais tem lá na nossa época não tinha. E como é que é o nome daquele negócio também? Revista. Tinha muita revista também, é pouca acesso, e era caro a revista. Então, qual é o nosso como eu posso dizer? Nossa saída. Pelo menos a minha. Cara, eu ia muito em saída, igreja. Eu não sei se aqui participou de saídas para outras igrejas. E nessa época eu sempre gostei, né, na mocidade e tal, né, lá na igreja que eu vinha, tinha, né, grupos de adolescentes, crianças, adolescentes de mocidade. Então a gente fazia essa saída para as igrejas. E eu via os meninos tocando e eu gravava, cara, impressionante. Foi aí que eu desenvolvi o ouvido. Por quê? Eu via os caras tocando, eu ficava, caramba, cara, eu gravava aquilo e ficava em casa treinando, cara, até achar o que o cara tava fazendo. Então isso aí foi me desenvolvendo, sabe, o ouvido. Mas infelizmente eu não tive, como você teve a oportunidade, né? Eu realmente não tive a oportunidade, né? Pretendo, né? Se eu mais para futuramente aí, né? Eu me formar de alguma forma, tal, mas essa parte eu me arrependo de não ter estudado. Entendi. Mas é por aí. E a gente tá aí, né? Estamos aí devagarinho aí. Amém. Então, qual foi o maior desafio técnico que vocês enfrentaram no começo e como que vocês superaram? Desafio técnico. Qual foi o desafio? Então, posso começar? Tem alguns, mas tem um que aconteceu na minha vida. Na realidade, foi de suma importância que acontecesse, né? Para que eu pudesse superar, né? Não necessariamente uma questão técnica, mas uma questão de aprendizado, né?
quando eu era criança, como eu falei, né? Sendo lecionado pelo meu pai, que não tinha conhecimento empírico musical, ele não tinha, ok? E pouco tempo depois, né? Como eu já executava alguns acordes, vou falar nessa linguagem porque ela sabe que é acorde, né? E comecei a fazer parte de uma banda ainda inexperiente. Inexperiente, comecei a fazer parte de uma banda ainda adolescente. Não tocava de ouvido. Porque assim, eu fui muito. A minha vida foi muito envolvida nessa questão teórica, né? Então eu não tinha motivos, digamos assim, para ter uma percepção musical aguçada. Era muito teoria, leitura, essas coisas todas. Mas mesmo assim, entrei nesse desafio de fazer parte de uma banda, né? Como geralmente banda eram músicas ensaiadas, né? Então, ok. Aí chegou numa situação, né? Fiquei nessa banda ainda um tempo, um ano, né? Inclusive, assim, eu fazia o básico, mas assim, era o necessário para que a plateia, vamos dizer assim, a igreja, enfim, pudessem degustar o nosso som. Sim. Era o suficiente. Mas mesmo assim, nessa banda tinha um guitarrista que era o produtor da banda, né? Tal, era o cara que fazia os arranjos, né? Tudo mais. Antigamente era o guitarrista, né? Ok. Aí ele falou comigo, Felipe, ó, cara, tudo bem que você tá começando agora, né? Ele foi até malévo nas palavras, gente boa e tal. E ele me falou, cara, você precisa... Isso foi antes de eu começar de fato a estudar, ok? O que eu disse no início? Com 8, 9 anos, o meu pai, que não tinha conhecimento nenhum, me passou o básico. Só que eu peguei muito rápido o básico ali, as escalas de tônica, o básico, né? Ali os acordes e tudo mais. E alguém percebeu que era suficiente para eu fazer parte de uma banda, ok, beleza, voltando. Ele falou, rapaz, você precisa estudar para melhorar a sua performance, as técnicas. Apurar, né? Apurar, como os tecladistas falam, arpejar, dedilhar. Cara, eu recebi aquilo ali como uma coisa boa, mas como eu era criança, eu tinha ficado frustrado. Entende? Isso antes de estudar de fato, com meus professores. Eu peguei aquilo como um estímulo. Eu era criança, hein? Eu já era determinado. Falei. Desceu lágrimas assim no meu olho, assim. Não de irritação, não de raiva, mas assim, de frustração, né? Talvez comigo, né? Mas eu não era culpado porque era jovem. Jovem, era moço ali na área musical. Mas enfim, né? E eu determinei ali. Eu vou estudar de fato. Sim. Na banda ainda, comecei a estudar de fato, né? Comecei a fazer produção musical. E vou falar pra vocês um negócio. Quando as coisas começaram a aparecer, quando a evolução começou a aparecer, eles começaram a perceber. Sim. Né? Foi algo bom, tá? O que aconteceu foi algo legal da parte dele, ok? Foi uma instrução, né? Para o meu benefício, até. Né? E... Só que aí chegou o meu pai, que é o pastor de igreja, e me fez uma proposta de fazer parte de um ministério de louvor, de uma equipe de louvor. Eu adolescente ainda. Responsabilidade, né, cara? Ok? Só que eu já tava musicalmente mais desenvolto, mais maduro e tal. Né? E, rapaz, eu vou falar pra vocês, eu aceitei a proposta. Né? Eu aceitei a proposta porque eu não tinha um contrato verbal nem documental com a banda. Eu não tinha um contrato, né? De fazer parte até de um determinado tempo, né? Então aceitei a proposta. Como eu não tinha responsabilidade para conversar e algo do tipo, meu pai teve que fazer uma reunião, meu pai, né, com a banda e poder explicar ali a minha nova trajetória, porque eu era um adolescente. Sim. Pessoas, então eu fiz parte dessa equipe de louvor, aí comecei a passar a ser o produtor, tá? Legal. E o rapaz
né, que um dia foi o motivo até de tudo aquilo, ele chegou e falou comigo, Felipe, parabéns, você chegou aonde eu imaginaria que você iria chegar. Eu até esqueci de um detalhe, quando eu saí da banda eu já tava mais maduro, e ele foi o primeiro a dizer, não vai não. Caramba, cara. Ele foi o primeiro a dizer, não vai, cara, entendeu? Mas aí eu tive que tomar essa decisão, né? E hoje aí fiz parte desse Ministério de Louvor, fizemos um trabalho, fizemos um CD, né? Fizemos um CD. Você produziu? Produzi, É mesmo? Deus me deu a graça de Legal, poder cara. produzir, né? E hoje estamos aqui, meu amigo. Então, assim, eu respondi. Cara, o que eu tô fazendo aqui? O cara é produtor. Não, eu consegui responder. Porque assim, foi algo que me fez ser o que eu. Vamos dizer assim. Talvez foi o ponto de partida, né? Talvez não o principal, mas crucial para que eu pudesse evoluir. Chegar onde está hoje. Continuar. Porque quem me deu o ponto inicial foi o meu pai, né? E ali foi um ponto crucial para que eu pudesse continuar, ou para que eu pudesse ir até o final. Pronto. E hoje estamos aqui conversando com o Paulo. É interessante, eu vou até pegar carona no que você tá querendo dizer, porque assim, eu vou até interpretar essa pergunta como exatamente como você colocou. Aquilo que você tirou como um trampolim, vamos dizer assim. Cara, aconteceu algumas coisas comigo, assim, que se eu parasse pra ficar pensando, remoendo aquilo ali, eu ia parar de verdade. Posso citar 2 exemplos aqui que me veio à memória agora. Tinha uma banda muito famosa em Auschwitz na época, e geralmente onde a gente ia, essa banda também estava tocando lá. Só que na época, tipo assim, cara, eu não tinha instrumento, assim. A minha guitarra era Jennifer, cara. A Jennifer era. Você que sabe que a Jennifer. Né, não falando mal da marca, mas quem conhece sabe o que é Jennifer. É prova. Cara, e tipo assim, caixa, eu também tava sem caixa. Então, a gente dependia muito do auxílio das igrejas, né? Como até hoje, muita gente precisa e tal. E, cara, aconteceu uma vez, acho que 1 ou 2 vezes, acho que foi até mais do que isso. A gente chegar pra tocar, quando chegar na nossa vez de tocar, cara, simplesmente o pessoal guardava, pegava, tudo embora, levava tudo, cara. Levava tudo. E agora, como é que toca? É complicado. Aí eu tô lembrando de outra situação, Cristiano, né? Lembra o Cristiano? Sim. Eu, Cristiano, Thiago, um abraço aí, galera, se vocês assistirem aí, vocês são demais, né? Eu, Cristiano, Thiago, o Vanderlei, e assim, eu não lembro se Darcy tava. Ele foi tocar numa igreja, não vou falar o nome da igreja pra não, né? Rapaz, foi na hora de tocar, né? Todo mundo levantou, vamos ver a banda, Grupo Refúgio. Vamos ver o Grupo Refúgio, aí tá, beleza, vamos lá. Todo mundo levantou, né? Eu fui lá, levantei e falei, irmão, eu montava na guitarra, uma guitarra azul, lembro até hoje. Não era minha azul, tá? Mas não era minha. Aí eu falei, irmãozinho, paz, tudo bem? Não me dava de cara. Eu falei assim, não tem como emprestar uma guitarra aí pra fazer o som? Cara, o cara virando na minha cara falou, irmão, tem não. Aí eu falei, beleza. Aí eu virei, cara, por Deus do céu. Virei, sentei no banco lá e tô lá sentado. E o pessoal olhando pra mim, né? O Cristiano olhando, vem tocar, cara, vem tocar. Aí eu falei, rapaz. Aí o menino que convidou a gente veio falar comigo. Ele falou, rapaz, não vai tocar não? O pessoal, eu falei, rapaz, o menino, eu fui pegar a guitarra emprestada, ninguém emprestada não. Ele, rapaz, essa guitarra é minha, tá maluco, cara? O cara que me convidou a guitarra era do cara. Olha. Como é que o cara, essa guitarra é minha? Não, vem cá. Aí foi lá, irmão, me dá minha guitarra aqui. E entrou e tocou aí. Então, o que eu tô querendo dizer com isso aí? Sim. Tem coisas que acontecem, não só na hora musical, mas na vida comum, que se a gente interpretar aquilo como cara, parei, não vai dar. Eu penso igual você, cara. Eu acho que aquilo serviu como cara, eu vou insistir, cara. Eu vou insistir. Fui teimoso, insistir, né? E tamo aí até hoje, cara. Isso é um dos, né? Porque eu já passei algumas provas aí, né? Você já sabe como é que é, né? Antigamente, assim, eu já ouvi algumas pessoas relatando essas questões, assim, de... Antigamente, eu digo assim, na década de 2000 ou 90, talvez, que o pessoal não emprestar. Cara, tinha muita rivalidade. Hoje eu acho que não tem isso, hoje em dia. Eu acho que não tem. Eu realmente não tem. Mas já ouvi. Inclusive, teve um amigo meu que relatou isso, o Evandro,
pegar o gancho, forte abraço, Evandro. Uma benção também, Evandro. É do time dos feras e humildes, sabe? É desse time. E ele tinha até mencionado isso aí, que tinha uma banda muito famosa em Queimados também. Não vou citar pra não ser processado. Porque hoje em dia tudo tudo hoje em dia. Verdade. E essa banda, rapaz, era uma banda assim, era bem conceituada aqui em Queimados. Inclusive, na época, eles estavam até tocando na Rádio Melodia e tudo. E eles tinham um costume, não sei se era não sei se era cada integrante que fazia ou se eles eram direcionados pelo diretor a fazer isso. Eles ligavam assim, isso aí que aconteceu, né, partilhar instrumentos para outras pessoas. Sim. E assim, era muito notório isso. Eles faziam isso com frequência. Só que eu quero dizer uma coisa com tudo isso, né? A soberba precede a queda, né? Isso aí. Né? Isso é verdade. É um gancho que eu quero botar aqui agora porque, de fato, aconteceu com... Eu não sei se aconteceu com essas pessoas que você se deparou na sua vida. Provavelmente sim, porque esse ditado né? Tira e queda. E aconteceu com essa banda, cara. Uma banda que tinha tudo pra frente. pra estourar, né? Ir pra frente. Qualidade de som, Qualidade de som. Inclusive, diziam que eles tinham os instrumentos próprios, as peças próprias e tudo top. Tudo top, né? As peças, os instrumentos individuais, os amplificadores, essas coisas todas, tinham tudo top. E, rapaz, tinham, como você falou, tinham qualidade musical. Cara, era uma banda muito boa, muito boa. E, assim, repentinamente eles foram perdendo espaço, né? Tentaram, na época eles fizeram um disco, né? Pelo que me relataram, eles fizeram um disco. Foi esse disco que fez eles explodirem, né? Cair no gosto até das pessoas e tudo mais, das gravadoras. Mas eu acredito, meu amigo, que isso ajudou muito. Porque Deus é muito justo, Deus vê, né? Deus vê, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Tipo assim, ó. Agora eu fugi um pouquinho aqui da a questão, um bate-papo. né? Um bate-papo. Fugi da questão, mas mas vou entrar de novo. Inclusive, eu falei que fugi, mas de uma certa forma tem a ver. Vocês vão perceber isso. Porque Deus, ele é muito racional, né? Se esses fazem isso agora, o que eles não poderão fazer depois? Sim. Né? Isso vai de frustrar muita gente, Sim. né? De se deparar com pessoas que não... Diferente de você, diferente de mim, que fomos até o fim. Tem pessoas que não são como nós, que ficaram pelo caminho, vão parar. Pessoas essas que são escolhidas de Deus por alguma razão. Aí vai vendo o efeito dominó das coisas. Sim. Aí Deus, não, vamos ficar por aqui. E isso vale pro bem e pro mal, né? Porque, um exemplo que você citou aí, a pessoa que, por exemplo, tocou em Watson, cara. O Watson, você ligava 200 instrumentos numa caixa só, não era? Rapaz, não, eu fico vendo, então, pegando esse gancho aí, é bom, isso não tá fugindo do tema não, mas é bom, né? Faz sentido, de certa forma. Eu fico vendo, cara, a galera, né, tem uma qualidade boa de instrumento, cara. Instrumento caro, bom. E o pessoal não dá valor, não, cara. Não dá valor. Rapaz, não sei se você passou. Com vocês devem ter passado. Gente, eu já passei cada sufoco. Não tem o pirulito ali do bumbo da bateria? É só um exemplo aqui, de vários exemplos que eu posso citar. Cara, a gente foi tocar num lugar. O batera, quem era o batera? Não sei se era o Julinho, não lembro. Não lembro quem era o batera agora que foi tocar com a gente. O pirulito quebrou, cara. A arte que segurou. Sabe o que eu fiz? Peguei a alavanca da guitarra, peguei o fio isolante. Aí, só que não fizeram som, cara. Rapaz. Cara, cabo, era raríssimo cabo que. Rapaz, funcionou. Funcionou, beleza. Funcionou, cara, funcionou. Então, mas eu fico vendo, cara, a molecada hoje em dia. Eu não sei se tem a ver com o lance do chip e tal, que a geração Cifra Clube, né? É engraçado. Mas, não que seja contra. Não, eu mesmo. Tá começando. Não, mas assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não utilizo. Eu utilizo às vezes, cara, porque tem música que você não conhece mesmo. Você precisa botar lá pra. Às vezes também dá um branco também, cara. Dá um branco. Vamos ouvir a música tal. Que música é essa? Calma aí. Não, a tecnologia. O segredo deles.
Depois você corta isso aí, tá? Não, mas isso aí tá valendo, entendeu? A tecnologia tá pra ajudar. Mas tem gente que fica preguiçoso, cara. Fica preguiçoso e, tipo assim, a gente vai tocar em alguns lugares aí, eu sempre falo com o pessoal. Eu falei, gente, uma coisa que tem acontecido bastante, cara, bastante. Se você é profissional na área, você vai entender o que eu tô querendo dizer. A molecada de hoje não se escuta, cara, tocando. Não se escuta. Sabe que é um grande defeito hoje em dia? Eles não se escutam. Por quê? As escolas, né, de música, né, você estudou, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas, por exemplo, você vai aprender a tocar guitarra. A escola vai ensinar você a aprender a tocar guitarra. Só que ela não vai te ensinar a tocar em grupo. Ela vai te ensinar a você tocar guitarra. Quando você vai tocar em grupo, meu amigo... História, né? Nossa, não, mas o pessoal, tipo assim, eu fico vendo, cara, o pessoal não se escuta mesmo, não, tipo assim, não tem aquela dinâmica, sabe, de um olhar pro outro, só de um olhar já sabe pra onde você vai, sabe, sabe como é que é? Não tem, cara, não tem, ninguém se olha, ninguém conversa, eu sinto muita falta disso aí, observo muito. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez ela não vai entender, porque tu falou algo sobre o VS, será que o VS tem a ver com isso? Então, mas aí que entra na tecnologia, que eu usei o exemplo da tecnologia. É boa, a tecnologia é boa, mas sabendo usar. Só que, infelizmente, cara, o VS, eu vou ser sincero com você, eu não gosto de usar VS. Não gosto. Também? Não, de boa. Eu não tô querendo ser melhor do que ninguém. Longe de mim tal coisa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso não. É porque eu não gosto. Eu acho uma coisa muito artificial, cara. Aos poucos, tá minando você. Por exemplo, vamos supor, a gente vai tocar aqui, ó, a gig tá completa aqui. Sim. E a guitarra faltou hoje. Não tem problema não, aumenta o VS aqui e tá substituindo. Não é. Ou seja, caramba, você tá ficando descartável. Claro. Porque você não precisa vir, porque eu vou botar o VS e vai estar no teu lugar. E outra coisa, voltando ao que eu falei, deixa a pessoa muito relaxada, muito preguiçosa. Ninguém tem de escutar música, tirar, ensaiar. De certa forma, estacionando, né? Não estão avançando. E outra coisa, você fica muito preso, cara, muito preso. Ministração com VS, cara, pelo amor de Deus, cara. Não tem como. Não tem como. É dentro de contagem certinha, é muito robótico, não dá, gente. Eu tenho um rapaz que ele até assim, ele é até famoso, vamos dizer assim, nas redes sociais. Ele é um músico, ele é um baterista, acho que ele é até multi-instrumentista, toca bateria, contrabaixo, guitarra e teclado. Ele posta ali, né, vira e mexe, ele posta ali uns pedaços dele tocando na igreja dele. Na verdade, ele põe a câmera assim pra ele. Tá muito na moda, né? As bandas fazem muito isso, né? Os integrantes das bandas fazem muito isso, bota assim. E ele ministrando não, ele estava administrando ali na direção musical, porque ele é o diretor musical, com o VS. Então passava. Caramba, cara. Ô, cantor, devagar. Que isso, devagar. Cara? Baixista, será o quê? Não dá. Gente, vai escutando. Assim, e eu, né? Enfim. Mas acontece, tá? É o que mais acontece, na verdade. E tava, isso aí, tava direcionando, né? A administração ali. E às vezes falava, nota tal agora. Parararará, depois é isso. Tipo assim, que tá tocando. Tará, que vai vir depois, que é pra trazer memória de todo mundo, que é pra fazer tará depois. Pra lembrar, né? Porque eles fizeram o tará. No ensaio, vamos dizer, no ensaio só. Sim. Aí se basearam... Meu Deus. Aí eu comentei lá. Eu era muito polêmico, cara. Eu era muito polêmico. Nas redes sociais. Facebook, ele sabe. Não gosto de pôr política, seja toda. Aí eu parei. Como? Fala aí, demais. Aí eu parei pra me concentrar mais na questão de minha vida profissional. Aí eu falei, não, vou comentar. Rapaz, como você consegue adorar e fazer tudo isso? Ministrar? Aí ele falou, rapaz, aí ele respondeu, rapaz, na verdade acho que... Não, foi uma pergunta mais ou menos assim, ó. Foi mais ou menos assim, eu não lembro muito bem como formulei a pergunta, mas foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim, dá pra adorar do jeito que dessa forma que você faz? Tipo assim. Ele respondeu, rapaz, na verdade, assim, a minha vida é uma adoração, ele falou. Tipo assim, eu adoro todo dia, mas ali não. Eu entendi assim. Eu entendi assim. Só que eu não quis comentar porque, assim, eu vou até o final.
retruca, eu vou lá, retruco de novo. Aí eu pensei, aí a gente aprende muitas coisas daí, tá? Tem essa situação que tu falou, né? Da desorganização, do relaxamento, do descuido. E tem uma outra visão que eu vi que ele tentou justificar, né? Sobre ele adorar todo dia ou em qualquer lugar, mas ali não. Foi o que eu entendi, praticamente, né? Aqui não, cara. Aqui, tipo assim, ele não falou isso, mas foi entender assim. Aqui eu sou diretor musical, tá? Mas... Embora, Cara, apesar que ele não falou, foi como eu entendi. Não, mas é verdade, velho. Entendi, talvez, né? E eu pensei comigo, mas fiquei pensando, mas é o contrário, né, cara? Ou ele adora em todo momento da sua vida, até ali dentro, ou ele só adora ali dentro, mas o correto é adorar em todo o tempo. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, e é isso que acontece, né? Eu também tenho uns questionamentos sobre essa questão do VS. Ajuda, como tu falou, a tecnologia, né? Mas, rapaz, perde toda aquela essência, aquela quentura, aquela coisa espontânea, né? Não é verdade? Não, totalmente, cara. É muito mecânico. É muito mecânico, né? Por mais que aparentemente, ou pra quem está ouvindo, sai tudo certinho. Pra quem tá ouvindo. Mas pra quem tá tocando, como tu falou, robótico demais. Então, assim, pegar uma deixa aqui pra gente ir pra próxima, seria usar a tecnologia, né? Lembra que a gente falou no início, né? Oh, só as mulheres que falam muito, né, Diácono? Só as mulheres. Por isso que demorou. Enfim, a gente entende por que tem esse comentário aqui. Porque antes... Né? Oh, meu Deus. Então, assim, nós temos que usar, no caso, a tecnologia a favor, mas com cuidado. Com cuidado. E um outro... E não é só no louvor, tá? É em todas as áreas. E um outro ponto a se destacar foi que eles falaram sobre a soberba, né? Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Cuidado com a soberba, não deixe que isso entre no teu coração, que isso faça morada, que isso destrua, né, o teu ministério, a tua vida com Deus. Amém? A próxima seria: existe um momento em que vocês sentiram claramente que as cordas ou teclas adoraram não apenas vocês? Compartilhem essa experiência. É uma pergunta mais difícil de ser respondida. Porque eu já passei por uma situação interessante a respeito, né, sobre a gente ser o instrumento, né, de adorador e o nosso instrumento musical ser também um agente de adorador. Eu não sei se você fez essa pergunta eu entendi, mas eu não sei se existe o meu instrumento, né, poder aflorar isso, né, o poder, digamos assim. Mas eu já passei por uma situação que alguém falou comigo, Felipe, e eu particularmente, assim, eu confesso a você, talvez por eu não acreditar, não sei, porque o instrumento em si, né, o objeto, ele não é, digamos assim, tá? Ele não é um instrumento, o instrumento em si não é um instrumento, né, de usabilidade de Deus, né? A não ser o templo, a não ser o corpo, que usa o instrumento físico, talvez por eu não acreditar. Mas alguém, exatamente, né? Alguém falou pra mim algumas vezes. E assim, quando eu via você tocando, Felipe, eu vi algo diferente, né? Teve uma pessoa que chegou a falar, eu via, no sentido espiritual talvez, ela não definiu, mas eu entendi assim, que via talvez no sentido espiritual. Não quero ser cético, tá? Sou muito crente, sou muito cristão, eu acredito, tá? Mas ela viu fogo, um tipo de fogo nas minhas mãos, fogo saindo das minhas mãos no instrumento, algo assim. Eu não sei se tem a ver com a pergunta, tá? O que eu posso responder é isso. Eu acredito que eu já fui muitas vezes um instrumento do Senhor, né, para muitas outras pessoas através do meu instrumento musical. Isso foi chegaram até você, fora as que não chegaram, né? Exatamente. Que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? E o som do instrumento também não, de repente a intenção, cara, tudo é a intenção que você tá fazendo ali.
né? Por exemplo, você falou a questão do instrumento. Não é o instrumento em si. A caneta, por exemplo, né? A caneta serve para escrever. Isso. Cara, mas isso aqui você pode matar uma pessoa. É isso aí. É, não é? Porque ela é feita para escrever, mas tem gente que pega isso aqui lá e fura lá no olho, fura lá, entendeu? Então, não é o instrumento. É o que, quem está tocando e para quem você está tocando, né? Né? Não, Quem está tocando pra quem? Não se esqueça disso, gente. Então, eu já acabou? Não, pode ir. Eu já passei por alguns. Inclusive o que você falou, minha esposa que tá aí, ela sabe disso, cara. Por incrível que pareça, cara, eu não sei explicar como funciona isso, mas muitas pessoas chegam pra mim e falam isso, né? Exatamente, falam aqui, cara, você toca diferente, cara. Mas eu nunca vi por esse lado, cara. Sabe por quê? Tipo assim, eu tenho consciência o porquê e para que eu fui chamado, entendeu? Como eu te falei, cara, eu tocar, pra mim tocar é milagre, porque eu não, como eu te falei no começo, eu não estudei. Então, engraçado, lembrei de uma coisa agora, veio a minha memória. Há um tempo atrás, Deus falava muito comigo. Deus fala comigo ainda, sabe? Aquela voz que você sente no coração, parece que você tá ouvindo, mas não é. Você tá ouvindo. É consciência, mas é Deus falando. A gente sabe, a gente sente quando é Deus, né? Eu lembrei de uma situação agora. Eu tava dentro do ônibus, cara. Deus fala muito comigo dentro do ônibus, sabe? Muito. Dentro do ônibus. Aí nesse dia eu tava em espirituação, tava me ligado com Deus mesmo. Eu falando com Deus assim, por que tu me ensinaste, desse esse dom de tocar, cara, diante de Deus, cara, por Deus. Eu escutei ele falando assim, para que você pudesse me adorar. Por Deus do céu, falou isso, cara. Cara, e quando a minha intenção é sempre essa, cara, não é técnica, tá? Não é técnica. A técnica faz parte. Mas o meu intuito quando eu tô tocando é sempre levar as pessoas à adoração. Levar as pessoas. Mas tem um detalhe isso aí. Para você levar as pessoas em adoração, você já tem que estar em adoração. Exatamente. Você já tem que estar em adoração. Não, mas é verdade. É verdade, cara. Para levar as pessoas em adoração, você precisa estar em adoração. Cara, não, mas é verdade. É verdade. Já aconteceu comigo, cara. Assim, por Deus do céu, que eu tô falando. Tanto é que há um bom tempo, toda vez que eu vou tocar, eu chego na igreja, cara. Você congregou comigo lá no Donatino, você sabe. Toda vez que eu chego na igreja, a primeira coisa que eu faço, cara, é ajoelhar e orar. Ajoelhar e orar. Quando eu vou trabalhar, né, eu tô dirigindo e tal, cara, eu não faço nada sem orar, cara. Nada. Porque... Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, isso é muito bom, cara. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Agora vamos ver. Tentei, né? Vocês estão respondendo, vocês estão indo muito bem, já estão bem familiarizados. O que significa para vocês tocar para Deus e não para as pessoas? Importante. Então, vamos lá. Inclusive, esse assunto poderia abranger outros assuntos, tá? Música foi feita por Deus e para Deus. Música foi feita por Deus e para Deus. O que eu tô querendo dizer para vocês, pra gente poder entender melhor. Se a gente for ler a palavra em especial ali em Êxodo, né, na peregrinação, a gente vai observar que a música e a musicalidade, elas, em qualquer situação que o povo estava passando ali, na peregrinação, né, de parar em um canto e armar a tenda, de atravessar o Mar Vermelho, a gente via música sendo externada pelos servos de Deus ali, os integrantes da peregrinação, para Deus, né? Se a gente for andar mais um pouquinho, inclusive na construção do templo, ali na época de Davi, a gente vai ver a mesma coisa, né? Agora ali a igreja ou a congregação sendo fixada em um lugar, vamos dizer assim, né? O santuário, e nós vamos observar a mesma coisa. A música, que é um produto de Deus, sendo usado para ele ali, novamente. Quando Davi chamou, ali foi digamos assim, né, que ali Deus
oficializou, vamos dizer assim, o Ministério de Música, vamos dizer assim, né? Que na verdade o Ministério da Música já era utilizada já antes, né? E ali Deus, ele oficializou, digamos assim, o Ministério da Música, que é um produto dele, para ele novamente. Ok? Aí a tua pergunta foi? O que significa para vocês tocar para Deus e não para as pessoas? Tocar para Deus. Então o que a gente aprende com isso? Não para as pessoas. A gente aprende que na época nós vimos as pessoas usando um produto de Deus, vamos chamar de produto, tá? Um instrumento de Deus, somente para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe o que aconteceu? O povo de Israel teve um processo de sucesso. O povo de Israel, ele cresceu nas suas fases, né? Quando ele usava aquilo que o próprio Deus fez para ele mesmo, né? Se nós formos ler a palavra, nós vamos ver que o povo, ele conseguiu, claro, Deus, era uma questão de cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, é verdade, mas Deus, como é muito sábio, ele utilizou ali alguns utensílios para abrilhantar, né, essa ideia do cumprimento da palavra dele, que era chegar na terra prometida. Então, se nós for ver todas as ações, todas as festas que o povo fazia, né, os momentos de triunfo, que é o exemplo básico desse momento de triunfo, de alegria, da própria mulher que se alegrou ao atravessar o Mar Vermelho, né? Outro momento de triunfo, quando Davi chegou depois de ter lutado com Golias, as mulheres receberam ele bem, né? A filha de Jefté também, quando ele chegou de uma vitória lá dos cananeus e ela se encontrou com ele com alegria. Então a gente vai vendo que o produto de Deus, criado por Deus, estava sendo usado pelos seus servos, e esses servos usavam para ele, né? E tudo isso me fez entender que o povo obedeceu todo esse protocolo. Não que tenha sido por isso, mas isso ajudou muito no processo de desenvolvimento do povo hebreu. Quando a gente entende que a música que foi feita para Deus tem que voltar inteiramente para ele. E para terminar, hoje acontece o contrário. Tá? As pessoas usam o instrumento de Deus, um produto de Deus, digamos, para si próprio. Ele cresce na carreira dele? Dificilmente. O que cresce é o ego dele, né? O ego da pessoa cresce, que, como eu falei no início, acaba precedendo a queda dele. Né? Então, quando a gente usa, como não acontece muito hoje, ele sabe, você sabe, nós sabemos que isso não acontece muito hoje. A gente não usa como os nossos antigos usavam. Os nossos antigos entendiam que a música era para ser devolvida para Deus. Hoje, tem pessoas como os antigos? Tem. Mas não é muito assim. E o que nós vemos? Escândalos. Isso que eu queria dizer, viu? Tá entendendo? Josué, o povo de Israel encontrou sucesso na Terra Prometida, Canaã. Nós vemos o povo de hoje o povo hoje encontra escândalo. Escândalo é sucesso de carreira para alguém? Não é. A ausência de presença, né, de Deus, a gente vê muito show. E a ausência da presença do Senhor. E até anotei isso aqui agora, porque eu ia falar disso. E assim, para concluir, é o que eu faço, é o que eu tento fazer, conhecendo meu irmão Paulo, conhecendo um pouco da história dele, é o que eu percebo que é o que ele faz. É o que todos deveriam fazer, né? Todos deveriam fazer. É o que a nossa ministra Renata faz. Então, pessoas, né? O louvor, né? Tocar para Deus e tocar para pessoas. Eu até anotei aqui. O que acontece? Eu entendo o seguinte, cara. Por exemplo, isso é a minha concepção. Não tô dizendo que desculpa, né? Eu botei a mão aqui, não sei. É a minha concepção. Não tô dizendo que eu tô certo. Não tô querendo botar como verdade absoluta. Não. Essa é a minha concepção. Você consegue tocar em um evento cristão, evangélico, vamos dizer, um show, por exemplo, um show, né? Canta Rio, canta Zona Sul, tal, um louvorzão, fora da igreja, ao ar livre,
denominado show, hoje vai ter um show. Cara, assim, eu entendo aquilo ali, vamos botar assim, como uma diversão pro jovem, né? Por exemplo, né, o jovem cristão hoje em dia sofre muito por isso, né? Porque não tem uma diversão assim, igual tem no mundo. Se bem que hoje em dia tem até... hoje em dia tem igreja. Tem. Na minha época não tinha não, cara, né? Era complicado mesmo. A nossa diversão era cruzada, era ar livre. Então, vamos botar nesse quesito aí do show. Eu entendo o seguinte, cara, dentro da igreja, dentro do templo ali, eu acho que ali é o teu louvor para Deus. Em todo momento você está louvando a Deus. Mas dentro do templo, eu sou muito, como posso dizer, criterioso com louvores. Por exemplo, música pra frente, música muita distorção, eu não curto, não corro. Eu gosto muito de rock, né? Eu toquei muito tempo rock, né? CG3, Fruto Sagrado, toquei muito, gosto muito ainda, gosto muito. Só que dentro, assim, na minha concepção, tá? Na minha concepção, dentro da igreja, pra mim, não rola muito, sabe? Todo louvor é pra Deus, né? Eu acredito no seguinte, cara, não existe música de Deus e música do diabo. Peraí, calma aí, eu vou chegar lá. Salvo algumas exceções, a gente sabe que tem músicas que realmente são consagradas, realmente são escritas com a intenção. Mas, cara, uma música que fala de amor, uma música que fala sobre amizade, cara, de boa, eu não vejo, Paulo, tá? Eu não vejo problema nenhum, até porque eu escuto muito, né? Músicas, cara, o músico ele tem que ouvir, cara. Se ele se prender a um estilo só de música, ele tá fadado a morrer na praia, cara. Porque a gente vai tocar no gig. Puxa uma bossa aí, puxa o samba, um reggae. O cara, se não ouvir, cara, ele... Entendeu? Então, esse assunto cai muito dentro disso aí. Tocar pra Deus e pras pessoas. Vamos no segundo ponto, que eu acho o seguinte. Tudo é intenção, cara. Voltando ao que eu falei antes. Eu tocando, cara, quando eu tô no templo louvando a Deus, cara, a primeira coisa que eu faço é orar, entregar, e eu tô todo o tempo ligado. Você sabe disso, eu tô todo o tempo ligado, cara. Sim, eu conheço os dois, gente, dá pra... Todo o tempo ligado. Confirmo tudo que eles falam aqui. Porque a minha intenção é exatamente essa, cara, exatamente levar as pessoas à oração. E eu fico vendo, cara, porque acontece, outra coisa que eu penso muito, nós somos uma ferramenta, cara. Nós somos a ferramenta na mão de Deus. Por um exemplo, um mecânico pega uma chave de fenda, ou então uma chave de inglesa, ou qualquer tipo de chave, para consertar as coisas. Eu falei isso até no PS hoje, lá na nossa consagração lá. Consagração não, o nosso pós-culto a gente fez um momento de adoração, né? Entre palavra, louvor, e eu falei isso aí. Nós somos uma ferramenta na mão de Deus. Deus às vezes usa a gente como ferramenta para consertar a vida de outras pessoas, para consertar, sabe? Às vezes tem famílias, tem pessoas destruídas lá dentro, cara. Ele te usa, rapaz, é impressionante. Às vezes você é usado, você falou, sem você perceber. Eu lembro de uma vez que eu tava tocando na igreja, não vou falar o nome, não. Eu tava tocando e, cara, a minha esposa lembra disso. Ela tava até nesse dia. Eu tava tocando e tal, e eu ligado com Deus mesmo. Do nada, cara, do nada. Me deu vontade de levantar minha guitarra. Nessa época eu tinha uma não vou lembrar agora, uma vermelha, não vou lembrar a marca dela. Aí eu lembro, cara, que eu senti de apresentar aquilo a Deus, sabe? No meio, tocando, eu levantei assim, entreguei ela a Deus. Levantei. Pastor não veio, o irmão lá do outro lado da igreja, veio marchando, correndo, botando no meu peito assim. Deixa que eu te digo, irmão. Aí, na hora eu senti aquilo ali. Ele falou um negócio pra mim que hoje eu vejo se cumprir, há um tempo atrás se cumpriu. Mas é intenção, cara, é intenção. Então é o seguinte, eu vou tocar no outro ponto também, rapidinho, eu não vou demorar não. Tudo é intenção. Já tive a oportunidade de tocar no mundo? Já tive.
Só que nunca me chamou atenção, cara. Eu não, assim, até porque, tipo assim, eu não vivo disso, tá? Você é produtor, você deve viver eu tenho meu trabalho, eu não vivo, eu queria muito viver da música. Queria música, eu não vivo, não tive essa coisa, mas é meu sonho, tá? É meu sonho. Mas eu vou chegar lá. Vai chegar, é bom, chegar mais. Mas eu queria muito realmente trabalhar com isso aí. Mas eu até esqueci o que eu tava falando agora, fugiu do assunto. O terceiro ponto. Não, mas eu não vou tomar muito tempo, deixa eu falar, senão depois eu vou lembrar. Mas é isso aí que tá falando. Até pra me tornar mais claro o que eu tava falando, porque sim, a pergunta foi. Já teve dias em que foi difícil adorar tocando? Foi essa? Não, Vocês foi foram outra. falando. O que significa para você tocar para Deus? Perdão. O que significa tocar para você tocar para Deus e não para as pessoas? Eu marquei essa e ainda tava nessa. Aí acontece. Perdão. Porque assim. O assunto tá bom. O assunto tá bom, né? Eu falei uma coisa aqui. Vamos chegar lá. Eu falei uma situação aqui, mas quando eu tava falando, me veio uma coisa na mente. Porque assim, não sei se eu falei tantas coisas, né? Deus ganha com isso. Quando a adoração é direcionada, ok? Né? Exclusivamente para o Senhor, né? Só que uma coisa interessante que veio na minha mente quando a gente faz tudo certo, vamos dizer assim, que é o, né? Aí entra a questão do amor de Deus também, né? Ele não toma só pra si, né? Esse ganho. Ele distribui, né? Deus ganha e o povo ganha. A gente ganha. Exatamente. Eu queria comentar sobre isso agora como uma pessoa que não toca. No caso, vamos supor que eu tô lá num culto, sentada no banco e os irmãos estão ministrando. Pra nós que estamos sentados ali, sensíveis ao Espírito Santo, a gente consegue diferenciar alguém, né, Diácono? Se eu estiver falando mentira, a gente consegue diferenciar de uma pessoa que está tocando ou cantando exclusivamente para Deus quando não é. A gente sente Se exibir, no caso. e há um derramar de Deus. Quando a pessoa está fazendo para Deus, há uma sinceridade, como você disse, ali eu quero levar as pessoas à adoração. Nós, povo, adorando ali do banco, a gente consegue sentir. A gente sente e nós somos influenciados por isso. Sabe, há um derramar nosso também. É claro que o nosso derramar não tem que depender de A, B, C, não. Sim. Cada um vai oferecer o seu culto para o Senhor. Mas nós somos influenciados, nós somos tocados. Não sei se estou me fazendo claro, nós somos tocados. Então a gente consegue, pelo menos eu consigo perceber. Quando, sabe, tem muito de Deus ali e a pessoa tá muito conectada e a glória para Deus e tal, seja louvando ou adorando, ou quando aquilo ali é só técnica, só tocar ou só cantar. O que não é muito interessante, né, pelo menos na minha humilde opinião, dentro de um contexto de louvor, de culto, só cantar ou só tocar. É verdade. Sabe? Eu, pelo menos, enquanto na questão de louvor, digo que se eu chego num momento, eu tô adorando e eu vejo que eu só cantei, há uma frustração, sabe? De não sentir Deus, de não... Não me interessa, eu não quero só cantar, né? Cantar por cantar. É verdade. Canta no chuveiro, canta... É verdade. Gente, a questão é adorar, a questão é tocar no coração de Deus, a questão é o que você falou várias vezes aí, é levar outras pessoas a adorarem também, sabe? Estar todo mundo na mesma ligação, no mesmo propósito, entendendo que a glória de Deus, que é pra Deus, que vem de Deus e é devolvido para Deus, não é para pessoas, não é pra gente se aparecer, não é pra gente brilhar, enfim. E de uma certa forma, como eu falei, como você acabou de falar, né? Deus ele enxuga, né? Mas como eu falei depois também, que ele retransmite o poder. Você falou, e a gente acaba sendo beneficiado de uma certa forma também. Você falou... Porque só pessoa como você, ou só adorador como você está, que faz uma pessoa sentir a presença, ou que faz uma pessoa se quebrantar, né? Chegar até você e dizer o que disse, é isso. E assim, não ia entrar nesse assunto, mas também é perigoso, porque eu sou muito... cético não, né? Cético não é qual é a palavra exata. Criterioso com elogio, cara. Elogio. Isso agora, não, Deus também. Sabe? Agora você falou a questão de ministração. Tem um ministro que eu sempre gostei muito dele, cara. Eu acho que ele é um cara que... ele tem um dom de ministrar. Gosto muito dele. É o...
Azevedo, o Nani Azevedo. Ah, sim. Cara, a administração dele, cara. A administração dele. Cara, ó, eu acho muito lindo, cara. Muito lindo. Quando ele acaba de cantar, aí ele volta aqui só no piano e na voz. Ele, irmão, levanta tua mão aí. Aí todo mundo levanta a mão e ele começa, sabe? Cara, aquilo é fenomenal, cara. Fenomenal. É ele que cita, é o adorador por excelência. É o adorador por excelência. É isso aí. Tem adoração em meu DNA. Gente, Sabe, louvando lindo demais. Nossa! é exatamente pra polemizar. É exatamente. Pra não perder o costume. Essa atmosfera de adoração provocada pelo adorador pra Deus. Isso é exatamente o que não está acontecendo hoje em dia. Me perdoa. Não vou citar nomes, congregações, grupos, mas É verdade. a gente que vive disso sabe disso, né? As pessoas estão. As pessoas estão se ensoberbecendo com isso. Estão. Tu falou levar pra ele? Estão levando pra si mesmo. Isso. Porque, na verdade, promoção pessoal. Promoção pessoal. Vamos, assim, só pra sintetizar o que você tá querendo dizer, o mercado gospel hoje em dia, cara, nunca teve tão em alta igual tá hoje em dia. É mercado, cara, mercado. São pessoas que estão no auge aí porque, que falam que representa o evangelho. Pelo amor de Deus, não. Tem alguns aí que falaram que representava o evangelho e hoje em dia virou trans. Nada contra, tá, gente? É tipo assim, a gente tem aqui a gente não, conta assim, quer dizer, porque hoje em dia é complicado. Você fala, assim, cada um escolhe o que se quer da vida. Nós temos as nossas convicções, mas como sabe que isso vai pro ar, então fica um negócio meio polêmico. A gente... Mas ser contra é democrático, tá? Ainda vivemos na democracia. Assim eles dizem, né? Assim eles dizem, mas... Ressaltar isso. Democracia. Tanto se fala em democracia que... Mas o ponto não é esse, mas... Então, meninos, irmãos, vamos agora pegando o gancho. Eu pulei aqui. É o que eu tô percebendo. Olha, irmãos, aqui, os irmãos daqui, eu fiz. São, olha, 22 perguntas. Eu estou na 6ª. Vou pular aqui para a 13ª, que eu acho assim uma das mais importantes de hoje. E antes eu queria ler 1 Samuel 16, versículo 23, que diz: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então a pergunta é o seguinte: a Bíblia conta, né, como eu acabei de ler aqui, que sempre que Davi tocava sua harpa, o espírito maligno se afastava de Saul. Na sua experiência, né, na experiência de vocês como músicos cristãos, como adoradores, vocês acreditam que a unção e a entrega ao Senhor podem fazer algo parecido hoje, trazer libertação, cura, paz para quem ouve? Como que vocês enxergam isso na prática do ministério? João Paulo, deixa eu João Paulo agora. Eu assim, na verdade, sempre foi a minha intenção, né, cara? Com o meu louvor. Tem até um louvor que diz que meu louvor subirá e o Senhor vai agir através do louvor, né? Então, eu penso que realmente, cara, nesse ponto aí do louvor, ele precisa ser o nosso norte, né, cara? Ele precisa ser o norte da gente sempre priorizar o agir de Deus e direcionar aquilo aí para onde ele deve ir, né? Eu esqueci só dessa última parte aqui do... Vocês acham que pode haver algo parecido hoje, né? De trazer libertação, cura, paz para quem ouve, né? Como que vocês enxergam isso na prática do ministério? Sim. Então, isso já aconteceu não tocando, tá? Aconteceu comigo ouvindo, tá? Ouvindo. Como vamos dizer assim, não é consumidor, não. Você foi recebedor. Sim. Cara, um momento que eu tava passando na minha vida que um louvor específico foi justamente aquilo que eu tava precisando ouvir. Parece que Deus
colocou na hora, cara, na hora, era aquilo ali. Era aquilo ali. Também. Não é? Tem uma experiência fortíssima em relação a isso. Então, esse louvor que eu falei agora, ele fala justamente essa parte. Ele fala assim, ó, há lugares onde não vou, há pessoas que eu nunca vi. Que ele fala, a letra do louvor fala isso, é Comunidade Internacional Zona Sul. Muito antigo, toquei muito essa música, muito antiga, tem mais de 20 anos essa música. E uma música tão atual, cara, tão atual, poderia até voltar a cantar essas músicas em igreja, as músicas antigas, cara. Estão se perdendo. Nossa, é muita coisa. Então, realmente, e aconteceu comigo. Eu creio que, assim, não chegou, até me chegou alguns testemunhos, igual eu falei, né? De pessoas falarem. Toda vez que você toca, tá uma hora de realmente de um milagre acontecer, pelo menos comigo não aconteceu. Ainda, né? Ainda. Mas o meu, eu acho que eu não conseguiria nem ficar de pé, cara. Se de repente eu tô tocando lá e de repente Deus fazer um sobrenatural assim na igreja de sei lá, um paralítico começar a andar, uma pessoa, eu tô vendo. Eu já presenciei de libertação, assim, já. De a pessoa começar a ministrar e a pessoa manifestar, assim, com a pessoa louvando. E a pessoa começou a louvar aquele... Quem já pisou, Santo dos Santos. Nossa, um lugar. Quando a gente tem uma sensibilidade ao espírito, a gente sente, parece que o nosso corpo reage. Sim. Nossa, eu senti uma coisa. Daqui a pouco já comecei a ouvir aquele grito, né? Até no encontro com Deus. Foi no encontro com Deus. E começou a gritaria, a pessoa querendo sair dali do lugar, entendeu? Assim, o espírito se manifestar com o louvor. Tá, nesse quesito que você tá falando, agora eu lembrei de um, porque eu não tinha associado exatamente a essa pergunta. Sim. Lembra na época da pandemia que nós fazíamos aqueles cultos lá, que era transmitido na igreja, não tava podendo ter, né? Culto, então a gente fazia cultos online, gravava, na época não tinha transmissão ao vivo, mas a gente gravava, fazia edição e depois jogava pro YouTube, lembra? Eu lembro de uma vez que nós cantamos aquela música, não há outro igual a ti. Começamos a cantar, Santo é santo, o teu nome é santo. Rapaz, no meio da gravação, pode vir no YouTube aí que você vai ver. Busca no histórico lá que você vai ver. Eu ajoelhado lá no meio, lá no cantinho, tu lembra disso? Eu lembro de comentarem pra mim. Cara, eu não aguentei, irmão. Comentários, irmão, forte. Na gravação, igual a gente tá aqui agora, na gravação, cara, na gravação. Veio, sabe, foi uma coisa em que eu não consegui ficar em pé, irmão. Eu não consegui ficar em pé, não. Eu fui lá pro cantinho da bateria, lá me ajoelhei, e o som rolando, cara, eu larguei guitarra, botei guitarra no som assim, me ajoelhei, cara, rapaz. Mas foram algumas vezes que aconteceu comigo, assim, nesse sentido, tá? De entrega. Porque, na verdade, eu vou até abrir meu coração. Cara, assim, muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, eu não queria estar lá em cima tocando. Eu queria estar aqui embaixo, recebendo. Porque tem vezes, às vezes a gente eu não sei se você vai entender, acho que você vai entender, que você canta, você vai entender. Você fica tão preocupado de não errar a música, com as notas e tal, que às vezes você isso é automático, cara, é automático. Você sabe que você tá em adoração ali, mas você não consegue receber porque você tá preocupado de não errar. Quando a gente tá recebendo lá embaixo, cara, totalmente diferente. A vontade que eu tenho, cara, de algumas vezes, é exatamente isso aí, me entregar e me ajoelhar lá e, cara, parar de tocar, mas não tem como parar de tocar se a música tá rolando, entendeu? Esse é a minha guerra. Essa é a minha guerra, sabe? Mas é uma guerra boa porque o fato de você ser, digamos assim, o responsável, você assim, entre aspas, tá? Toda a direção, toda a glória pra Deus, e somos direcionados por Deus, ok? O fato de você ser esse instrumento, né, de enviar o poder de Deus na vida de alguém, cara, isso é muito satisfatório, né? Eu nunca tive esse pensamento aí de ser o recebedor, né? De ser o recebedor. Eu nunca tive esse tipo de pensamento, por entender que tá bom, Senhor. Obrigado, assim. Pra gente fazer,
Porque assim, se a gente for... Mas eu entendi perfeitamente, tá? Eu entendi perfeitamente. Mas eu quero pontuar essa questão que cada um de nós, meu amigo, cada um de nós, tá? Cada um de nós, servo do Senhor, digamos assim, fomos chamados para chamar alguém. Né? Você foi chamado para chamar alguém, aquela pessoa que está recebendo foi chamado para chamar alguém, então cada um de nós fomos chamados para chamar alguém, vamos dizer assim, né? Como o Paulo falou, cada um fica na vocação que foi chamado. Tipo isso. Quando você está falando, eu fui lá na construção do santuário, porque ali nós vemos Deus separando os levitas. Olha que interessante. 12 tribos, né? 12 tribos? 12 tribos. Ali nós vemos Deus separando um grupo de pessoas para pegar certos tipos de madeiras, para construir isso, para construir aquilo. Nós vemos tipo de pessoas construindo o que pegaram. Já peguei a visão. Nós vemos tipo de pessoas já levando pronto o que construíram, o que pegaram, a matéria-prima, né? E nós vemos pessoas levando o sacrifício no Santo dos Santos, né? Então, assim, eu particularmente nunca tive dificuldade, eu entendi perfeitamente, por entender que o meu ministério, cara, é prazeroso demais de enviar o poder de Deus. Até porque tem situações que eu sou o recebedor. Sim. Né? Tem situações que eu sou... Na minha chamada, na minha cabeça, eu sou a pessoa que envia, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, nessa palavra não, tá? Pra não soar soberba, né? Pra não soar soberba, só pra entender, né? Mas em algumas ocasiões eu sou o recebedor. Mas é isso, é um poder de Deus. Agora vai ser um desafio, porque essa próxima pergunta vocês vão ter que resumir em uma frase. Eita. Ok? Desafio, porque quando eles falam pouco. Eles falam pouquíssimo, né? Então vamos lá. Se vocês pudessem resumir em uma frase o propósito de Deus de tocar no altar, qual seria? Vou repetir. Se vocês pudessem resumir em uma frase o propósito de tocar no altar, qual seria essa frase? Posso falar? Pode. Eu vou resumir essa frase numa frase de um congresso que nós tivemos lá na igreja lá. Chamado para servir. Chamado para servir. Essa seria a minha... Sua frase? Minha frase. Chamado para servir. Chamado para servir. É uma pergunta difícil, tá? Parece que não. Mas é uma pergunta bem difícil. Eu posso pegar a mesma resposta. Vou fazer igual o pessoal faz, a mesma resposta dele. Faça suas minhas palavras. Faça minhas suas palavras. É uma resposta. É uma pergunta. Parece que é uma pergunta fácil para uma resposta fácil, né? Mas não é, bem complexo. Mas é bem complexo por entendermos que não dá para definir uma frase, mas em uma dissertação de 15 linhas. De 15 linhas, tá? Mas eu quero pegar o gancho dele, chamados para servir, porque eu achei isso bonito. Amém. Foi o tema de um congresso lá da igreja lá. E eu acho que isso resume muita coisa, cara. Isso resume muita coisa. Chamado para servir. Porque realmente nós somos servos, né? Nós somos servos de Cristo e nós realmente somos chamados. Literalmente. O que você falou, eu entendi perfeitamente o que você queria dizer. Cara, assim, de repente você pode não ter entendido o contexto que eu quis colocar. Não é que eu não queira estar lá em cima. Estou falando porque às vezes, assim, só voltando um pouquinho, você tem algum problema? Eu te entendo nessa parte, porque eu já te tenho os mesmos dilemas, eu já te Porque muitas das vezes eu quero me entregar mesmo, cara, sabe? De chorar, cara, de ajoelhar, de me render. Só que não tem como. Na mão. Não dá. Nesse quesito que eu quis dizer. Não é, entendeu? Não é que eu não queira estar lá em cima. É porque, voltando, né? Muitas das vezes, a gente está em adoração. A gente está tocando em adoração. Mas muitas das vezes, eu queria sentir mais, sabe? Porque, assim, eu sou meio do reteté, né? Eu vim lá na igreja, até que não tanto, mas como eu nem falei isso aqui. Eu vim da Assembleia, tu sabe, né?
Não. Ah, a Jaque já falou sim. Eu vim na Já Assembleia, falou. eu vim na Assembleia, rapaz. Olha isso. Inclusive, nós casamos na Assembleia. Casamos na Assembleia. Eu conheci ela na Assembleia, né? E aprendi muita coisa na Assembleia. Trago muita coisa da Assembleia comigo. Trago muita coisa. Escola, tá? Quem passou pela Assembleia, cara. Quem passou pela Assembleia Assembleia é a escola. Rapaz, não. Hoje em dia é tudo ensaiadinho, né? Na época não tinha VS, nada. Rapaz, antigamente a irmãzinha cantando mudava de tom 35 vezes. E a gente ia junto. E não mudava de tom, que ficava olhando nós ia junto. É o que eu sempre falo, cara. O músico que vem da Assembleia, ele tem por obrigação ser bom. Porque é uma escola, tá? A Assembleia é uma escola. Isso serviu, foi bom pra mim. Raiz. Concordando. Mas Não, mas se bem que hoje em dia acho que o pessoal tá bem mais assim, cabeça aberta pra isso, né? Da tecnologia, que ajuda. Também. Mas antigamente. Então, irmãos, nós estamos certamente caminhando para o final. Então, as perguntas agora. Que isso, cara? Eu vou fazer mais algumas perguntas e a gente vai, vai tentar responder mais algumas coisas. Vamos lá. O que Deus tem falado ao coração de vocês nesses últimos tempos? Posso? Deus tem falado muito ao meu coração sobre a importância de fazermos verdadeiros discípulos. Cara, eu tava pensando nisso agora, cara. Nossa, forte. Não, isso Fazer discípulos, olha. Eu tava exatamente pensando nisso aí. Exatamente. Eu ia falar isso aí, cara. É concordância. O negócio é forte, hein? O negócio é forte. Conexão, como eu costumo dizer. Por Deus do céu. Por vários motivos, né? Talvez cada um vai dar aqui um motivo, né? Ou uma solução. Ou como isso, Felipe, né? Eu diria que nós precisamos fazer muitos discípulos, digamos assim, tá? Dos doentes e dos sarados, entre aspas. Os doentes, aqueles que realmente não conhecem, ou que por algum motivo não querem conhecer Jesus, e por sarados, entre aspas, por aqueles que conhecem, mas na realidade não conhecem. Eles dizem que conhecem, mas nós vemos que não conhecem. Precisamos resgatá-los, né? E através da música. E Deus tem falado muito no meu coração sobre a importância de você. Claro, esse dia pra mim tá sendo abençoador e abençoado. Né? Muito bom, muito bom, tá? Por conhecer o Paulo, por ouvir o Paulo, muito bom. Digo mesmo. Assim, difícil, tá? É difícil. Não, é porque. Novos amigos se formando. Assim, pegando carona. Não vou terminar. Termina essa colocação depois. Não, vai falar. Eu anotei aqui pra não esquecer. E isso é baseado numa preocupação. Porque pessoas diferentes de nós, para sua humilde, Senhor, nós como servo do Senhor, para sua humilde, não para sua soberbo, diferente de nossa índole, de nosso caráter espiritual de servo, essas pessoas diferentes da gente, estão pegando esses discípulos, ou estão fazendo esses discípulos, né? Estão encaminhando essas pessoas para um lugar mais esquisito, mais largo. Falar a língua aqui, pro inferno. É verdade. Né? Eu me preocupo com isso. Como servo do Senhor, como um servo levita, ou enfim, a gente precisa voltar a fazer discípulos. Ou pegar os discípulos daqueles que fizeram. É verdade, cara. É verdade. Pegando o que você falou, cara, isso aqui tá sendo muito bom, cara, de verdade. De verdade. Glória a Deus. Porque, assim, o intuito do vídeo, né, do pod, realmente é muito bom, cara, porque hoje em dia muita gente toca, mas, cara, não tem o direcionamento, sabe? Não tem. Um ponto que eu frisei aqui é o seguinte. Que eu costumo dizer muito isso. A galera nova, né, que tá começando a tocar, até a galera nova que já tem experiência na música, mas são novos, né? São novos. Sabe o que tá faltando muito hoje em dia? Sabe o que estão muito carentes? De referência, cara. Referência. Nós hoje em dia temos muita referência, mas referência ruim. A verdade é essa. É o que você falou. Referência ruim. Então, não só na música, em tudo. Cara, todo mundo hoje em dia
negócio digital é... A moda é essa de influência. Cara, mas esse negócio de influência é um negócio muito complicado, cara. Muito complicado. Às vezes a pessoa não tem condição. Vai influenciar o quê? O quê? Não, o quê? Pra quê? Pra quem? Né? O que tá fazendo? Então, no nosso meio, já que a gente tá falando de música, eu assim, vou pegar o que você tá falando, cara, porque eu tava pensando exatamente isso. Exatamente. A referência... nós precisamos ser essa referência, cara. Por isso que eu tô achando tão legal isso aqui, cara, porque é difícil ver música assim. É difícil. O cara cabeça, o cara que sabe pra onde quer ir, sabe onde tá indo, sabe por que ele tá ali, sabe? Então, isso, meu irmão, o negócio é o seguinte, nós somos vistos, né? Igual Hebreus fala, Hebreus 12, né? Que fala assim, portanto, nós que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E é verdade, nós tocando, aonde você tiver, cara, outro dia aconteceu um negócio comigo, da pessoa falar, você toca uma nova vida, não toca, toca. Por quê? Nós estamos sendo observados. Então, eu vejo muito por esse lado, cara. A gente precisa... Eu me vejo, eu me cobro, tá? Eu me cobro isso aí, me cobro como referência. Tanto é que tem coisas assim que eu evito de fazer, e lugares que eu evito de ir, justamente por causa da referência. Tem isso, jovem. Lugares, tá? Lugares que ele evita ir, coisas que ele evita fazer para ser referência. Por estar no altar do Senhor, que não é brincadeira. O altar do Senhor é santo. E eu tenho consciência, assim como você que tem muitas pessoas que assim, tô te conhecendo agora, né? Me arrependo de não ter conhecido mais tempo, né? Porque mas eu tenho consciência de que tem muita gente que gosta de você, cara. Muita gente, a gente nova que tá começando, tem você como um espelho, sabe? Caramba. Esse é o famosinho de queimar. Então, assim, isso é legal demais, mas é perigoso, porque vamos supor que você fosse uma má referência, cara. É verdade. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, isso aí, é exatamente o que você falou, cara. Então, eu acho que precisamos, o meu intuito hoje em dia, esses últimos dias, como você disse aí, exatamente fazer discípulos também. Fazer discípulos. Através do que eu faço, né? Louvando. A gente passa uma técnica aqui, técnica ali e tal, mas técnicas você aprende. Técnicas você aprende. Certo. Agora, o adorar é do interior, cara. Sabe? A adoração vem do interior. Então, existe escola de adoração e tal, mas isso é uma coisa muito íntima, cara. Sim. Então, a minha última palavra é essa mesmo. Eu quero ser uma boa referência. Uma boa referência para os músicos de hoje em dia. Também não se esqueçam disso, né? Procure ser referência. As pessoas estão olhando para você. Você está no altar do Senhor, as pessoas vão olhar para você. Não, mas a minha vida pessoal não importa. Importa. Porque você tem que se preocupar com o seu testemunho. Com o seu testemunho, você pode levar pessoas a se aproximarem de Cristo. Ou pessoas a se afastarem de Cristo. É isso mesmo, Renata? Sim, é isso mesmo. É forte, é pesado, é desse jeito. Então não fique em cima do muro. Você quer servir ao Senhor, quer estar no altar do Senhor, se comprometa com o Senhor, pegue sua cruz, siga, renunciando a coisas. Vida cristã é renúncia. Servir ao Senhor envolve renúncia. Não tem como você viver tudo que você quer viver no mundo e continuar servindo ao Senhor no altar. Você vai ter que fazer uma escolha. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma escolha. Então cuidado, né? Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Tem um mensagem que fala de como é que é? Quem fica em cima do muro toma chumbo dos dois lados. O que costuma funcionar melhor? Preparar arranjos fechados ou deixar espaço para improvisar no culto? Parcial. Parcial. O fechado, que é o pré-ensaio, né? Não sei se entendi certo. Sim. Né? O pré-ensaio, né? A estruturação, né? Tipo aquela questão. Paulo, vou te ver essa música aí no teu WhatsApp. Tira aí, tá? 2, 3 dias pra tu tirar. É isso aí, é um ensaio fechado. Não sei se é isso, basicamente isso? Sim, ensaio fechado. Né? Arranjos fechados ou deixar espaço para entrosar esse arranjo fechado, digamos assim, no ensaio. E deixar que através desse arranjo fechado combinado, né, ocorra a espontaneidade ali.
seja improviso técnico ou improviso de administração, já algo bem espiritual. Enfim. Assim, eu também concordo com ele, porque o ensaio é muito bom, é primordial, né, cara? Sem ensaio fica um negócio meio... Nossa, muita coisa. Eu também, assim, sou bem assim, aberto com relação a improviso, mas depende. Depende do público, do local e tal. Pô, sabe por quê? Você vai fazer... Vamos botar um improviso instrumental. Nós sabemos que a maioria das pessoas, assim, do culto que estão ali, né? Assim, não tem aquela consciência musical, né? Igual, pô, você vai fazer uma entortada doida lá, o guitarra vai solar, a pessoa vai olhar que não vai entender nada, cara. Por que as músicas seculares, você vê músicas hoje em dia, vou citar um exemplo aqui, Legião Urbana. Cara, eu era muito fã de Legião Urbana. Eu gosto muito, gosto demais. Cara, Legião Urbana foi assim, foi um fenômeno, mas com 4 notas. 4 notas. Então, eu sou adepto do seguinte, conto o menos é mais. Conto, exatamente. Sabe? Muito. Eu falo isso, menos é mais. Menos é mais, porque funciona. E o secular é muito adepto a isso, cara. Você pode ver. O gospel não, o gospel gosta de improvisar, entortar, isso aqui. O secular não. O secular é reto. Pode reparar. Mas você tá falando do worship, o worship tem essa característica do secular, tá? O 4 não. O 4 não. Mas eu acho que é isso aí, né? Amém. A diferença, rapidinho aí, entre técnica e unção. Poderia falar? Dá uma diferença entre técnica e unção? Como assim? Qual seria a diferença entre técnica e unção quando a pessoa tá tocando? Assim, é uma pergunta até meio difícil. Importância. Realmente, é uma pergunta até difícil. Tem que saber separar da técnica. A técnica faz parte muito. Faz muita parte. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque antigamente, a gente via, eu nasci na Assembleia, eu ouvi muito dizer isso aí. Não, é pra Deus, cara, é pra Deus. Como se pra Deus pudesse ser qualquer coisa, né? Isso, cara? Fazer qualquer coisa. Então, não, realmente, isso aí sempre soou muito ruim nos meus ouvidos, cara. Como você falou, pra Deus, o que é isso, cara? É o contrário. Pra Deus você tem que fazer o melhor. Lógico que... Volta a lembrar do Nani. Lógico que é o meu melhor, não... Então, qual seria a diferença, né, entre técnica e unção? Então, é uma coisa muito complicada, porque a unção, como eu falei, a unção vem de dentro, né, cara? Na verdade, a unção vem do alto. Vem do alto. Exatamente. A técnica é extremamente importante. Muito importante. Mas eu acho que a técnica, ela não substitui a unção. Tudo bem que elas têm que andar ali, né? Mas, cara, se você... Eu acho que a unção, no meu ver, tá? A unção é sempre mais importante que a técnica. Até porque, eu creio, cara, isso já aconteceu comigo. Eu creio que você pode não saber, até que você aprende. Mas a Bíblia não fala que o Espírito te fará lembrar? Então já aconteceu comigo, rapaz, na hora do solo, deu branco, não lembrar de uma nota, nem qual era a primeira nota. Que o solo é assim, né? Falei, caramba, você tá aí vai chegar a parte do solo, não lembra. Quando você lembra a primeira nota, aí você vai, né? Eu esqueci geral, Já aconteceu comigo também. Não é? Então, realmente, o Espírito te faz lembrar, cara. Ele faz lembrar. Então, eu creio que tem que andar, eu repito, tem que andar paralelo ali. Mas a unção é sempre mais. Bom, eu vejo assim. Bonito o que ele falou, gostei. É isso. Mas é basicamente o que o Paulo falou. Mas assim, sendo mais... Específico. Não específico, você falou perfeitamente, mas sendo assim mais duro, vamos dizer assim. Mais rígido. Né? Mais polêmico. Ele quer voltar às origens, né? Não saiu dele. Não, é recaída. Ele saiu da polêmica, mas a polêmica não saiu dele. Eu vejo a técnica como uma espécie de construção para um fim. E na minha concepção, talvez não que seja a definição científica
da pergunta. Mas eu vou dar uma definição pelo que eu vejo hoje. A técnica, pelo que eu vejo, ela é tipo, como eu falei, um produto de alguém que fez para o enaltecimento do ego. É mais forte, porque pelo que eu vejo hoje. O que eu vejo hoje? Pelo que eu vejo hoje, tá, Paulo? Eu vejo hoje os músicos. Eu fiz muito freelance por aí, então eu vi muito músicos utilizando técnicas inteiramente não para utilizar como um instrumento a mais para o embelezamento, para a glória de Deus. Sim. Entendeu? Mas para satisfação do seu próprio ego. Porque como ela falou, tem coisa que a gente vê assim na cara. Ele tá tocando pra outra pessoa ver. Isso é visível, cara. É isso que eu via muito. Eu vejo isso muito. Então, eu não vejo técnica, Paulo, pelo que eu vejo, tá? Como algo, como um utensílio pra dar o melhor pra Deus. Pelo que eu tô vendo no caso. O que tu falou é perfeito. Esse é o correto, né? O que tu falou é o correto, né? A técnica tem que ser usada pra isso, né? Para glorificar Deus. Baseado no que tu falou do melhor, né? Sim. É isso. Mas pelo que eu, Felipe, vejo hoje, Paulo, Renata, a técnica hoje ela é muito usada só para um ensoberbecimento de si própria. Eu falo isso porque já fui em muitas igrejas e todos esses músicos, quando eles tocam ou apresentam as suas técnicas, é para isso, cara. Para isso. Então, respondendo a pergunta, no todo, a unção. Qual é a pergunta? Eu sempre esqueço, pessoal, da pergunta. Cadê? Bota pra mim aqui. Eu sempre esqueço da pergunta. Qual a diferença entre técnica e unção? Tá? E a unção, então, concluindo a técnica é uma construção de alguém. Alguém construiu. Você. E não serve pra nada, basicamente, no que se refere a dar glória. E a unção é uma construção de Deus para um homem devolver ele de novo. Porque a técnica é a construção dele para ele mesmo. Olha que interessante. Vem dele e devolve pra ele. Aí você faz corte, esse corte é bom. Olha. É isso. Então, vamos falar de unção, continuando nessa questão de unção. Quais práticas espirituais ajudam vocês a manter o altar limpo, alinhado e com a unção de Deus sobre a vida de vocês? Quais práticas espirituais? Eu creio no poder das mãos que se levantam, dos joelhos que se dobram, das mãos que se levantam. O que é oração, cara? A oração, a entrega, né? Não sei se eu vou responder essa pergunta com essa palavra, mas é o que eu uso, cara. É a oração primeiro de tudo. Antes de tudo que eu vou fazer, é sempre orar, cara. Porque tudo sai melhor. Tudo sai melhor. Né? Eu acho que foi não sei se consegui a oração. Eu acho que não, sempre é. Eu gosto muito de um pregador, né, o Hernandes Dias Lopes, e ele diz, né, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco. Agora, só fazer um gancho rapidinho aqui. De repente eu não fui muito específico no que eu ia dizer na pergunta anterior sobre o melhor. Da técnica, assim. Sim. Eu acho o seguinte, cara, eu sempre eu vou procurar fazer o meu melhor. O meu melhor. Você tem o seu melhor, eu tenho o meu melhor. Não é o que Deus merece. Assim, não, porque o meu melhor não é nem um décimo do que Deus merece. Mas eu sempre vou procurar fazer o meu melhor, da forma melhor. Era mais ou menos assim que eu queria. Só me vem o louvor do Nani na cabeça. Quero dar o melhor de mim. Inclusive Quero oferecer sacrifício de louvor. Amém. Qual a pergunta? Esqueci já. Bota aqui. Que práticas espirituais ajudam vocês a manter o altar limpo, o coração alinhado e a unção? Eu vou pegar o gancho do Paulo. A oração é fundamental. E eu diria vou falar assim, pra mim eu diria a oração, como o Paulo falou, e a confissão. Eu preciso disso. Oração e confissão. Porque a gente sente bem, né? Como o Paulo falou, oração. A gente sente bem, né? Bem espiritualmente ali naquele momento, bem
com paz na alma, bem por entender que Deus está te ouvindo, né? E através daquela audição ele vai fazer algo. Então a gente se sente bem, né? Com o poder da oração, com a oração baseado no poder da oração. E a confissão, porque eu não sei outras pessoas, eu não sei o Paulo. Eu me baseio muito, Paulo, em Salmos 51, se eu não estou enganado, quando Davi, ele... Senhor, diz que em pecado fui formado. Músico da sabe da Bíblia, tá, gente? Pega a referência. Pega a referência. Assim, Mas desculpa interromper. Não, Paulo é demais. Mas assim, como o Paulo falou uma vez aqui, né? Tô abrindo o coração. Pra mim, a confissão é muito importante porque eu sempre me pego nesse processo, né? Da importância de poder confessar a Deus alguma coisa que eu fiz, né? Porque eu vi isso em Davi, né? Davi não era o melhor homem do mundo, né? Ou melhor, não era o mais perfeito do mundo, né? Não é verdade? Nossa, se a gente for, né, buscar a história de Davi, você vai ver que, nossa... Profundo. E a Bíblia fala que ele é um segundo o coração de Deus. E como é que pode? Forte. Como é que pode isso? O cara que adulterou, o cara que matou, o cara que mentiu, o cara que... E foi isso que me inspirou. Porque assim, eu vi o Davi ali fazendo... Tu falou como é que pode, tá vendo na minha mente aqui agora. Eu via Davi ali fazendo o que muitos talvez não faziam, que era confessar e se quebrantar. Porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas cometem algum gafo ou alguma coisa do tipo e acham que estão certas, é isso. Né? Não é o que acontece? Rapaz. Eu vi Davi, não. Com Davi foi diferente. Ele viu, percebeu que o que ele fez estava errado. Né? Então, o que ele fez? Escondeu pra si? Não, ele pegou esse instrumento da oração. Senhor, que em pecado foi formado, em pecado me concebeu minha mãe, mas tu conhece a verdade que é meu último. Então, quando eu faço essa confissão, meus amigos, que eu tô abrindo meu coração, amém. É o que me ajuda a me sentir, ficar forte, além da... assim, Paulo, tô falando assim de mim, porque assim, eu preciso, né? Eu reconheço que eu não sou perfeito. Você tá com a casa limpa. É isso aí. E às vezes, abrindo meu coração, às vezes a casa suja por alguma coisa. Tá? Tô falando isso aqui entre nós, entre o mundo inteiro, né? Nós e o mundo agora, né? Mas que não houvesse pré-julgamento, porque como aconteceu com o Davi, ele confessou de coração, tá? De coração. E o Senhor fez ele segundo o coração de Deus, como tu falou. Exatamente. Então acredito que é o que acontece com a gente, que tem um coração voltado a Deus. Quando a gente passa por algumas situações e a gente reconhece, eu entendo que Deus entende isso, o reconhecimento. Então quando eu entendo que Deus entende o reconhecimento, eu fico bem de novo. E você falou a questão da casa, quem limpa a casa espera a visita, né? Né? E quando a gente limpa o nosso templo, limpa a nossa casa, limpa a nossa mente, a gente tá esperando a visita do Espírito Santo, né? Sendo que tem um detalhe muito importante nisso aí. É igual eu sempre falo nas minhas orações e inclusive falei isso hoje também na ministração lá. É uma coisa que eu tenho comigo isso aí. Eu sempre guardei isso aí. Depois que eu entendi isso, eu sempre falo isso aqui. Cara, muitas das vezes a gente ora, Senhor, visita a igreja, visita a minha vida. Não. Depois que eu aprendi que o visitante ele não tem vez, o visitante ele não tem voz na casa, o visitante não tem voz, mas o morador sim. Então a nossa oração... Nós somos templo, né? Exatamente. Então depois que eu entendi isso, eu nunca mais pedi para Deus me visitar. Eu sempre pedi para Ele fazer morada. Porque quem mora tem voz, quem mora tem vez, e quem mora... Pastor falou, lembra que o pastor Adriano falou algo parecido? Vem aqui. Rapidinho, não esqueci. De não cantar certas músicas que já é... Se daria um outro debate, cara. Músicas que não estão dentro da palavra, sabe? Que fogem do que a palavra ensina, né? Isso, irmãos.
É um prazer enorme estar aqui ouvindo já tá vocês. acabando. Não. Tem que ter a parte 2. Comentem, compartilhem bastante. Para que haja. Se tiver bastante disso, vai ter a parte 2, não é isso, Diácono? Então aí, depende de vocês. De repente a gente bota até um violão. A gente bota um violão, um teclado aqui, a gente faz até um louvor, quem sabe? Isso! Benção, ó. Vamos lá, vamos compartilhar bastante, curtir bastante. E pra gente ter essa parte 2 aí, que eu tenho certeza que vai ser ainda melhor do que foi essa primeira. Quero agradecê-los imensamente. Pra você que tá assistindo, que vocês possam receber cada palavra, cada ensinamento, né, que eles passaram aqui, na experiência que eles têm, tocando para o Senhor, sendo adoradores acima de tudo, né? Superaram dificuldades, passaram por muitas dificuldades ao longo do caminho. Essas dificuldades foram um trampolim para que eles chegassem aonde estão hoje. A dificuldade não os fez parar. Não paralisem diante das dificuldades, diante dos desafios, porque essas coisas vêm para a gente poder crescer, para a gente poder subir níveis, e não para a gente parar e estacionar e deixar de lado aquilo que o Senhor nos confiou a fazer. Deus tem uma obra na tua vida, Deus confiou algo em tuas mãos, Deus colocou um talento. Então, se aproveite disso, faça o seu melhor para o Senhor, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Não deixe que a soberba entre, porque a soberba vai levar à queda. Eles falaram sobre isso também aqui hoje. Então não deixe que isso venha inflamar o teu coração. Não faça do altar do Senhor um palco de show, não. Seja adorador por excelência. Quero ser. Vou deixar agora que eles, falem suas considerações finais. Junto com essa consideração final, deixa um conselho aí para músicos, para cantores que estão nos assistindo, tá bom? Junto com as considerações finais. Primeiramente eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Eu imaginava que eu estaria mais tenso. No início a gente ficou tenso, né? Porque a gente não sabia o tipo de pergunta que ela iria lançar pra gente, né? Mas eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder apalavrar um pouco com vocês, como eu falei no início, de aprender, né? Foi um debate aqui que construiu isso, né? Um aprendizado, né? Entre a gente aqui, entre amigos, tá? E como o Paulo falou no início, também pessoas que estarão ao alcance desse audiovisual, né? E eu concluo também agradecendo a oportunidade, na verdade, de conhecer esse grande homem de Deus aqui. Paulo, aprendi muito. Com Paulo. Na minha concepção, pelo que eu observei aqui, homem de grande índole, né? Personalidade forte e servo. E não sei se você observou que eu sou careca, né? Mas você não deu o seu conselho, que era a consideração final. Então vamos lá. Com um conselho para músicos. Vamos lá. Músicos. Adoradores. É bem verdade que o Paulo sabe disso, que existe, apesar dos pesares, tem muitos músicos bons. Bons. Inclusive os chamados jovens músicos, eu vou falar, né? Mas o conselho que eu te dou é: façam discípulos corretamente. Tá? Como assim, Felipe? Ao invés de você transmitir os seus conhecimentos técnicos, que é o que acontece, Paulo, Renato, tá? É direto, tá? Transmita a unção que vem do alto para sua vida, para que as pessoas possam se beneficiar e assim você fazer discípulo corretamente, tá? Então é importante a sua técnica? Não é importante. Acho que ia falar que sim, né? Porque o mais importante pra gente que é servo é a unção. É isso. Até porque com 4, 3 acordes, Paulo. O Paulo ia falar alguma coisa aqui do. Não, até que não. Bem do worship, tá? Não estamos no worship. Deus não. Isso aí já seria um debate. Eu não sei se ia dar urgência, né? Mas porque. Músicos, sejam servos. Amém. Para que você possa
ter sucesso na hora de fazer discípulo corretamente. Glória a Deus. E você, considerações finais e conselhos? Eu não sei nem o que eu falo depois disso, eu já falo bonito pra caramba, cara. Não, de verdade, de verdade. Melhores amigos. Não, daqui vai nascer uma grande amizade, irmão. Grande amizade. Não, é bom demais conhecer pessoas assim, cara. Servos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado de verdade mesmo, de ter essa oportunidade aqui, né? Conhecer, rapaz, esse camarada aqui. Eu sei que daqui a gente vai né? Bom demais. Agradecer a oportunidade desse pod maravilhoso e eu espero que o que foi falado aqui de alguma forma tenha aberto a sua mente, né? De repente, uma coisa que você pensava que era de uma outra forma e através desse pod você conseguiu... Não era bem assim. Espero, assim, que tenha servido, né? Para um proposto, né? Proposto. E o conselho que eu deixo, até parecido com ele, o Felipe falou, é o seguinte. Primeiro de tudo, seja servo. Porque... você é cristão, músico cristão, tá? Músico cristão. Você não foi chamado só para tocar. Você não foi chamado só para tocar. Você foi chamado para servir a Deus e servir a outras pessoas com o teu louvor. Aquilo que sai da tua boca, aquilo que as suas mãos tocam os acordes, vai entrar quando você tiver na unção, aquilo vai entrar no ouvido das pessoas de uma forma que você nem imagina. E o teu louvor pode chegar a lugares que você também nunca vai imaginar. Não é? Então, o meu conselho fica aqui. Gente, primeiro de tudo, buscar a Deus acima de todas as coisas. Sempre, sempre. Estudar é bom, muito bom estudar, muito bom. Mas você buscar Deus, orar e colocar a tua vida nas mãos de Deus para que Ele possa fazer com que o seu próprio som seja melhor. Isso é importante, tá? Muito bom mesmo. Então, fica aqui a minha palavra aí de agradecimento e aconselhamento, tá? Um abraço. Amém. Então é isso. Nós agradecemos mais uma vez. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz, gente. Tchau, tchau. Graça e paz.